A paz do Senhor seja com todos nós. A respeito do sono da alma. Em João 11, do versículo 1 ao versículo 13, está escrito assim: Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu ama. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andares de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus está falando palavras espiritual. Em João 6:63, nosso Senhor Jesus Cristo disse: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Muitas vezes Cristo está falando palavras espiritual. Em João 11, do versículo 11 ao versículo 13, nosso Senhor Jesus Cristo disse: Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Para Jesus Cristo, uma pessoa que teme a Deus e que segue a Deus nunca vai morrer. Pode dormir, mas não pode morrer. Vamos ler em Mateus 22:32. Está escrito assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Quando ele disse essa palavra, por longos anos, Abraão, Isaque e Jacó são mortos. Mas ele disse em Mateus 22:32, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa é a explicação de nosso Senhor Jesus Cristo concernente à palavra de Deus muito antes falada por Deus a Moisés. Vamos ler em Êxodo 6, versículo 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Vamos começar no versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó
como o Deus Todo-Poderoso. Em 3,16, em Êxodo 3,16, vai e ajunta os anciões de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vós é feito no Egito. Moisés disse: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó apareceu-me, o Deus conhecido nos tempos mais antigos, como o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Quando nosso Senhor Jesus Cristo está falando aos judeus, ele repetiu a palavra de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mas eles adicionou a explicação sobre isso em Mateus 22:32. Para ele, até ainda, Abraão, Isaque e Jacó não é morto. Porque ele explicou: ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivo. Isso significa que para ele, Abraão, Isaque e Jacó é vivo, não morto. Agora, o que é considerado morto diante de Deus? Em 1 Timóteo 5,6 está escrito: mas a quem vive em prazeres, embora viva, está morto. Agora, os que servem a Deus, embora morto, está vivo para Deus. Abraão, Isaque e Jacó não é morto, mas vivo. Só dorme. Por quê? Em Apocalipse 6:9, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. No reino dos céus tem um grande altar, um altar aonde o nosso Senhor Jesus Cristo está oferecendo como sumo sacerdócio as ofertas dos cristãos em nosso tempo, em tempo passado e em tempo que vai acontecer ainda. Mas debaixo do altar, no céu, João disse em Apocalipse 6:9-11, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habita sobre a terra? E foram dado a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. São mortos, né? Mas para Deus não é morto, só dorme, repousando. Por isso, nós pode ser chamado morto, mas para Deus, Ele não quer que sejamos chamados de mortos. Mas nosso amigo Lázaro dorme, como ele disse em João 11:11. Mas os apóstolos que ainda agora não acostumado da maneira de nosso Senhor Jesus Cristo, então os apóstolos disse: se ele está dormindo,
ele ficará bom. Mas Cristo estava dizendo sobre a morte de Lázaro. Por isso, em Apocalipse 14, 12 ao 13, 14, do 12 ao 13, está escrito assim: Aqui está a paciência do santo. Aqui estão os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os siga. Morreram, né? No Senhor. São mortos, mas para o Senhor eles estão descansando. Descansando, esperando para o julgamento final, quando os mortos ou os que estão dormindo vai ser acordado. Em 1 Coríntios 15, 50, 51, 1 Coríntios 15, do 50 ao 51, está escrito assim: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Na palavra humana, nem todos morremos, mas todos seremos transformados. Mas na palavra de Deus, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E por que dormiremos? Seremos acordados. Em Daniel 12, 2, no livro de Daniel, Daniel 12, 2, está escrito: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. O que isso significa? Em João 5, 28 ao 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. No versículo 28, todos os que estão no sepulcro são sepultados, são mortos, né? Mas dormindo no pó da terra. Sepultados porque são mortos, mas dormindo porque não são mortos para Deus. Mas tem pessoas que podem ser considerados mortos no sepulcro, e tem pessoas que podem ser considerados dormindo no sepulcro. Tem duas pessoas. Se você é uma pessoa mal, você vai morrer pela primeira vez depois da ressurreição dos mortos. Você, porque é mal, vai morrer a segunda vez.
Em Judas 1,12, estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murcha, infrutífera, duas vezes mortas. Tem pessoas que vai morrer duas vezes, duplamente mortas. Por isso, se você é mau, quando morrer, é morto. Mas, se você é justo, como Lázaro, e serve o nosso Senhor Jesus Cristo, quando morre, apenas dorme. Essa é a explicação da Bíblia.